Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios de Salomão, capítulo 7. Contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, ao findar do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Esta era alvoroçadora e requieta, não paravam em sua casa os seus pés. Agora por fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou descaradamente, lhe disse: a carne de sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com colchas bordadas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemos-nos de amores até a amanhã, alegremos-nos com amores. Porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saco de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com elogios dos seus lábios. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que, por causa dela, foram mortos. Caminhos de sepultura são a sua casa, que descem às câmaras da morte. O chamado
à sabedoria. Capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca. Do lado das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas, está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o fino ouro e do que o ouro refinado, e as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. As origens da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo,
quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem, traspassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sejam sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando às minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Contrastes entre a sabedoria e a loucura. Capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si, e o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e ignorante. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas ruas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios de Salomão, capítulo 10. Provérbios de Salomão.
O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus lo cumprirá. Como passa a tempestade, assim o perverso passa. O justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão os anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos,
mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca, jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo em abundância produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectativa, e a esperança dos injustos se perde. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece aos que dão as mãos estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a injustiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será libertada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é a indignação. Alguns há que tão generosamente
e ainda se lhes acrescente mais. Alguns há que tão generosamente, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A verdade, o problema é que ele quer dizer assim: alguns há que tão generosamente reparte o que tem, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua família herdará o vento, e o tolo será servo do entendimento de coração. E o tolo será servo do entendido de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. O homem de bem alcançará o favor de Deus, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios, e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os preguiçosos é falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enrosca na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho
é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de problemas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a estutícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na trilha da justiça está a vida, e no caminho da sua vida não há morte. Na trilha da justiça está a vida, e no caminho da sua vida não há morte. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, com a vida de todos os teus amigos e com a vida de todos os teus familiares, desde agora e para todo sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco. Glória a Deus.